O poder de visões. Como saber os sinais de Deus em sua vida, C.S. Lewis. E se eu dissesse que a maioria dos cristãos que você conhece jamais verá uma visão espiritual em toda a sua vida, não porque Deus não queira falar, mas porque eles se tornaram surdos à linguagem do céu? Sim, surdos, surdos de alma. Eles oram, jejuam, vão à igreja, cantam, mas continuam presos em uma rotina que alimenta a carne e anestesia o espírito. Como pode um homem esperar enxergar o invisível se sua alma se alimenta apenas do visível? Há algo que não está sendo dito nos púlpitos. Algo que, se fosse revelado, abalaria as estruturas do seu cristianismo cômodo. Não se trata apenas de fé, mas de ativação. Não se trata apenas de crer, mas de despertar. Você já percebeu como há algo no seu dia a dia que rouba a sua sensibilidade? Não são só os pecados evidentes, mas os barulhos sutis, o excesso de informação, a distração disfarçada de produtividade, os hábitos rotineiros que moldam o seu interior para o mundo e não para o céu. É como tentar ouvir a voz de Deus em uma cidade em chamas. Visões não são brinquedos espirituais para curiosos. São respostas divinas a corações que se desligaram da terra. Mas quem está disposto a pagar o preço do silêncio interior? Quem ousa desligar os ruídos que distraem para acessar a dimensão onde Deus mostra e não apenas fala? O dom de visões não é um prêmio para religiosos. É uma ferramenta de guerra. Deus não dá olhos espirituais a quem não quer enxergar a verdade sobre si mesmo, porque quem vê nunca mais poderá dizer que não sabia. E esse é o maior medo de muitos, ver o que Deus vê, o coração nu, as intenções expostas. O real estado da alma de quem ora com lábios limpos, mas com a mente fragmentada. O dom não vem para quem pede por curiosidade, mas para quem sangra por discernimento. E não se engane. Há pessoas que estão cegas, mesmo dentro da igreja, porque seu interior nunca foi consagrado à luz. Talvez você ache que está tudo bem com sua vida espiritual porque sente arrepios no louvor ou chora nas pregações. Mas emoções não são visões. Há uma diferença entre sentir Deus e ser ativado por Ele, entre ouvir uma palavra e ser tomado por ela. Os profetas não viam porque eram especiais. Eles viam porque estavam dispostos a morrer por aquilo que viam. Deus só dá olhos espirituais a quem está disposto a ter o coração rasgado. É por isso que muitos nunca recebem esse dom, porque desejam o privilégio da visão sem aceitar o fardo da verdade. Então me diga, você quer mesmo receber visões espirituais? Porque esse dom não vem com honra, mas com responsabilidade. Ele não traz fama, mas feridas. Quem recebe o dom de ver o mundo espiritual nunca mais vive em paz com o mundo natural, porque aquilo que Deus mostra muda o olhar, muda as escolhas, muda a forma de orar, muda até o tom de voz. Você ainda quer? Então continue, porque neste vídeo eu vou te mostrar como Deus dá esse dom e o que exatamente você precisa fazer para que os olhos da sua alma finalmente se abram. Mas aviso, uma vez que você enxergar, nunca mais poderá fingir que não viu. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras, versículos para fortalecer sua caminhada, orações para te guiar todos os dias, desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Se algo dentro de você despertou enquanto ouvia essas palavras, talvez seja a hora de ir mais fundo. Inscreva-se no canal e caminhe comigo por verdades que poucos têm coragem de encarar. Seu espírito vai entender o que sua mente ainda não consegue explicar. A maioria das pessoas ora para que Deus fale,
Mas quando ele decide mostrar, recuam. Porque a linguagem da visão é uma sentença. Ela não permite desculpas. Uma palavra pode ser interpretada, espiritualizada, esquecida. Mas uma visão, ela fere. Ela arranca a máscara. Ela rasga o véu. Já pensou nisso? E se a razão de você ainda não ter recebido visões não for falta de fé, mas falta de coragem para ver o que realmente está por trás das cortinas da sua própria alma? Deus não mostra o invisível a quem ainda idolatra o visível. Há pessoas que querem discernimento espiritual, mas continuam alimentando seus olhos com aquilo que apaga a luz interior. Querem revelações, mas desprezam o quarto secreto. Anseiam pelo dom da visão, mas zombam das madrugadas em que o Espírito chama. Como esperar ver o céu se os olhos estão ajustados para o brilho artificial da terra? Há um preço, e não é simbólico, é carne, é lágrima, é renúncia. Você está disposto a ser quebrado antes de ser iluminado? Existe uma profundidade no mundo espiritual que só se revela quando os olhos da alma são ensinados a ver. Não ver no sentido místico, fantasioso, mas no sentido do espírito, enxergar a realidade por trás do disfarce. A mulher aparentemente santa que carrega orgulho envernizado. O líder espiritual que guia com aparência, mas está vazio por dentro. O próprio coração que se convenceu de que ama a Deus, mas só o procura quando tem medo. O dom da visão não é uma lente de aumento, é uma lâmina. Ele corta o que está podre, e por isso muitos preferem continuar cegos. Você já sentiu que algo estava errado, mesmo sem saber explicar? Já olhou nos olhos de alguém e teve uma impressão estranha, um desconforto silencioso, uma sensação de que havia algo além da aparência? Talvez o espírito já esteja te treinando. Pequenas fagulhas, pequenos flashes, mas você se distrai, corre, afoga a sensibilidade com vozes, telas e cansaços. E Deus, paciente, espera. Porque ele só revela de verdade a quem insiste em buscar mesmo quando parece que nada está sendo entregue. Já viveu isso? Se sim, escreva nos comentários. Eu já senti esse chamado silencioso. Agora, permita-me dizer algo que pode ser incômodo. Muitos que pedem visões não suportariam o que Deus mostraria se ele realmente atendesse. Imagine se ele te revelasse quem realmente está ao seu redor. Se te mostrasse as intenções ocultas, ou pior, o seu próprio reflexo espiritual, sem filtros, sem luz bonita, sem maquiagem de crente, você aguentaria ver? Porque quem vê não volta mais. O dom da visão é como uma sala onde, uma vez aberta a porta, ou você entra, ou enlouquece do lado de fora tentando fingir que não viu o que viu. A Bíblia está cheia de exemplos. Eliseu via o que o exército inimigo não via. Ezequiel viu o templo cheio de abominações por dentro, mesmo quando por fora tudo parecia santo. João viu o céu se rasgar e foi exilado por isso. E você, está preparado para pagar o preço do exílio espiritual? Porque quem vê, incomoda. Quem vê, denuncia sem precisar falar. Quem vê, carrega nos olhos o peso do que o céu confiou. Por isso, muitos que têm esse dom passam a vida como estrangeiros, mesmo entre os seus. Mas há algo sublime nisso tudo. Deus só dá o dom da visão àqueles que ele pode confiar com seus segredos. E se você está sentindo fome por isso, uma fome que não passa com pregações comuns, com cultos barulhentos, com frases motivacionais, é porque talvez Deus esteja prestes a abrir seus olhos. Só que antes, ele vai quebrar seus apoios. Vai silenciar suas distrações. Vai te levar para o deserto, como fez com Moisés. Vai te tirar da multidão, como fez com João. E quando tudo parecer silêncio, ele virá. Não com palavras, mas com imagens. Imagens que vão marcar sua alma como fogo marca a madeira. Você já teve alguma visão espiritual, mesmo que pequena?
Já sentiu que algo queria ser mostrado, mas você não entendeu? Comente aqui. Me conte. Porque o Espírito está reunindo aqueles que têm fome de enxergar além do véu. Não apenas para sentir arrepio, mas para carregar o peso da revelação. Essa palavra está falando com você? Então escreva nos comentários: abre os meus olhos, Senhor. Isso não é apenas uma oração. É um voto, um pacto silencioso com o céu. Talvez o maior milagre não seja ver anjos, nem vislumbrar o futuro. Talvez o maior milagre seja reconhecer o invisível dentro de si. Porque enquanto você ouvia estas palavras, algo se mexia nas dobras do seu espírito, não como quem aprende algo novo, mas como quem se lembra de algo antigo. Um eco, um chamado, uma impressão de que, por um breve momento, você saiu do corpo e enxergou a vida de outro ângulo, e o chão não parece mais o mesmo. A verdade é que os dons espirituais não são distribuídos como troféus celestiais. Eles são despertados em corações que queimam silenciosamente quando todos dormem. Deus não se revela ao barulho da multidão, mas à entrega do solitário. E se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido isso. Uma saudade sem nome, uma fome que nenhuma palavra resolve, um cansaço de viver só com os olhos do rosto, enquanto os olhos da alma seguem fechados. Talvez você esteja entre aqueles que foram feridos dentro da própria fé. Gente que orou com força e não ouviu resposta, que jejuou e não viu mudança, que buscou dons e colheu silêncio. Mas entenda, silêncio também é linguagem do céu, é o prenúncio da visão. Deus sempre silencia antes de mostrar. Ele permite o vazio, para depois fazer caber a eternidade. E agora, nesse momento, enquanto você respira, há um véu sendo rasgado dentro de você. Não um véu físico, mas um véu mental. Uma membrana de incredulidade sutil que sempre te fez acreditar que essas coisas são para outros, não para mim. Mas eu te digo, o céu está mais próximo do que seus olhos podem captar. E o dom de visões, aquele mesmo que parecia reservado a profetas antigos, pode estar começando em você, no silêncio entre um pensamento e outro. Repare nos sinais. Eles nunca virão com placas luminosas. Eles surgem como intuições estranhas, palavras que brilham nas escrituras, sonhos que parecem mais reais do que a vigília, pressentimentos que você tentou ignorar, mas que continuam voltando. Deus está falando. E em breve, se você não recuar, Ele vai mostrar. Mas lembre-se, quem pede para ver precisa estar disposto a morrer um pouco para tudo que impedia a luz de entrar. Você ainda quer esse dom? Então se prepare para ser refinado, porque Deus nunca dá visão a quem deseja conforto. Ele dá visão a quem deseja propósito. E propósito sempre sangra um pouco, sempre corta vínculos, desaloja vaidades, arranca você da zona de segurança e te leva para onde ninguém mais quer ir. Porque quem vê o invisível começa a caminhar por lugares onde ninguém entende mais seus passos. Mas nesse processo, Deus também cobre com honra, com presença, com intimidade. Não falo de dons como quem coleciona medalhas espirituais, mas como quem sobreviveu à caverna e encontrou Deus lá dentro, como Elias, que ouviu a brisa suave e entendeu tudo sem uma única palavra. Você está entendendo isso agora, não está? A voz não veio de fora, veio de dentro. Algo acordou. E se acordou, então responda, não a mim, mas a Ele. Se essa palavra te tocou, escreva nos comentários. Desperta-me, Senhor. Não como frase bonita, mas como oração urgente, como um pacto, como um grito de dentro da alma. E se você já passou por algo semelhante, se já teve vislumbres, sonhos, intuições, compartilhe. Isso aqui não é apenas um vídeo. É uma reunião secreta de almas famintas. Porque no fim, não será sobre quantas vezes você foi à igreja,
mas sobre quantas vezes você foi verdadeiro com Deus. E às vezes tudo começa com um gesto simples, um comentário, uma partilha, um sim silencioso. E se esse vídeo falou com você, não guarde só para você. Compartilhe com quem precisa despertar. Envie para alguém que ora, mas ainda não vê. E se inscreva, não por costume, mas porque algo aqui te reconheceu. E você também reconheceu esse algo. Talvez Deus já esteja mostrando. E você só precisava de alguém que dissesse, sim, é real. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo, há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.